A esperança é uma luz que brilha na escuridão, nos guiando por essa. Mas enquanto ela brilhar, a escuridão fará de tudo para apagá-la. Hoje achei apropriado começarmos nosso mês vilanesco com o grande vilão do Segredo Além do Jardim, a Fera. Já avisando, esse vídeo terá enormes spoilers de toda a minissérie O Segredo Além do Jardim. Então, se você ainda não viu, sugiro dar uma olhada primeiro para experimentar essa bela obra e depois voltar e ouvir sobre esse grande vilão. Só avisando, é uma minissérie, então dá pra ver tudo em menos de 2 horas. Beleza? Bom, então para quem ficou, vamos lá. Na minissérie O Segredo Além do Jardim, acompanhamos os irmãos Wirt e Greg buscando um caminho de volta para casa enquanto vagam pelo desconhecido. Local que demonstra possuir diversos perigos e com o maior e mais temido sendo ninguém menos que a Fera, sendo colocado todo o perigo que essa traz. Vamos vendo toda a influência que a Fera possui sobre os habitantes por aqui, como os membros da taverna que o temem, como Adelaide, que se vê como uma serva dele, como o Senhor da Mata que o serve, mas eis que vem um ponto mais interessante e que peço que me escutem até o fim. Que quando finalmente a Fera é confrontada, vemos que ela não é grande coisa. Mas também, com o passar da série, vamos vendo seu poder mais destrutivo em uso, sendo esse o engano. Pois, talvez alguns aqui já saibam e outros não, um dos temas que constantemente vamos vendo nessa série é das coisas não serem o que aparentam. Amigos podem estar armando contra você, vítimas podem ser na verdade monstros, monstros podem ser vítimas, e muito mais. E é possível vermos justamente esse elemento na Fera, dessa criatura aparentemente tão poderosa, utilizando na verdade dessa simples tática para se tornar essa entidade tão temida por todo o desconhecido. E para fazer isso, ela precisando apenas de 4 elementos: desinformação, medo, culpa e, finalmente, falsa esperança. Bem, para começar, vemos que diferentes seres pela série sabem determinadas coisas a respeito da Fera, mas ninguém demonstra saber muito sobre ela. O Senhor da Mata demonstra saber da necessidade de manter a esperança para se manter a salvo da Fera, enquanto o pessoal da taverna demonstra saber que a Fera transforma pessoas em árvores para usar o óleo delas, mas um não demonstra saber o mesmo que o outro. E aí vamos vendo um pouco no Senhor da Mata de como esses elementos da Fera são usados para enganá-lo. Lembrando que algumas coisas vamos descobrindo com o passar da série, enquanto outras, assim como diversos elementos da série em si, são deixados mesmo para interpretação. Então vamos ver o que temos de concreto aqui. O Senhor da Mata é o primeiro ser que os garotos conhecem no desconhecido, com este cortando árvores e moendo para ter o óleo para manter o lampião aceso. Lampião que mais pra frente até o vemos conversando com este, e ele alerta sobre a Fera e avisa para os dois saírem da floresta. Mas depois descobrimos que a Fera é quem carrega o lampião sombrio, nos gerando dúvidas assim. Porém, depois descobrimos também que ele conhece a Fera, e também que ele lutou contra ela pelo lampião, e essa volta a se aproximar dele de tempos em tempos, buscando o lampião, mas nunca tentando fazer isso à força, e nos revelando que a chama do lampião deve ser mantida acesa, senão a alma da filha do Senhor da Mata será perdida para sempre. Com inclusive em outros momentos ele ainda provocando o Senhor da Mata se esse não liga mais de mantê-la viva. E no último episódio até descobrimos que o Senhor da Mata moe as árvores há anos, mas nunca percebendo que elas são literalmente as pessoas depois de transformadas. E aí, o que acredito que dá para ser tirado disso? Lembrando que é a minha interpretação. Há muitos anos, a filha do Senhor da Mata se perdeu na floresta e esse passou a buscar por ela, sem sucesso, possivelmente ficando assim por um bom tempo, e talvez até já sabendo da Fera,
E o que essa faz? Nisso, acredito que, suspeitando da fera ter feito algo, o Senhor da Mata vai atrás dela e a enfrenta pelo lampião que esta carregava, talvez como uma forma de barganhar pela filha dele. E nisso a fera já utiliza dos seus 2 primeiros elementos. Da desinformação do Senhor da Mata não saber o destino de sua filha, nem muito de como a fera age ou como faz o que faz, e do medo que este tem de perder sua filha para sempre. E aí tudo que a fera precisou fazer foi apresentar uma falsa esperança, contando que na verdade a alma dela estava no lampião, ou até mesmo talvez falando que passaria a alma dela para lá, e que se o fogo lá apagar, a alma dela também se apagaria para sempre. Com a partir de então, o Senhor da Mata acreditando ter salvo e estar protegendo a sua filha da fera, quando está na verdade apenas fazendo a obra suja deste ser. Com a fera tendo a partir de então como arma não apenas a desinformação do Senhor da Mata não saber de quem realmente é a alma lá dentro ou o medo de perder sua filha, mas também a culpa de sempre que o Senhor da Mata apresentar a chance de sair dessa parceria deles, a fera poder confrontá-lo com a possibilidade deste não se importar mais com a própria filha e de deixá-la morrer. E aí tem esse elemento bem interessante a respeito desse vilão, que já conhecemos bem vilões que lidam com acordos, a clássica barganha faustiana. Bill Cipher, Úrsula, Hades, interessantemente, mas não surpreendentemente todos da Disney, além de outros, estes que fazem acordos com outros personagens, mas normalmente distorcem as palavras no acordo, ou o acordo em si, para assim usarem a seu favor e ou contra o outro. Mas, de forma até sobrenatural, esse acordo se mantém, então o herói pode usar isso ao seu favor também. Porém, o grande diferencial da fera aqui é que ele apresenta um acordo, mas no final das contas o acordo é simplesmente mentira. Um outro exemplo que temos aqui é justamente da fera com o Greg nos últimos episódios, nos quais inclusive nos aprofundamos bastante na fera em si. No episódio 8, Bebês na Mata, vemos o Greg tendo um sonho de animações dos anos 20 aos 40 em um local chamado Cidade das Nuvens. E no final, após ele salvar o dia por lá, vemos a Rainha das Nuvens prometendo realizar um desejo dele. E é aí que as coisas ficam interessantes quando paramos para pensar nos detalhes. Pois a rainha demonstra poder levar o Greg de volta para casa, mas revela que o Wirt está perdido, assim não podendo ir junto, e como a fera já o dominou. E nisso o Greg faz o seu desejo, o qual fica meio vago, mas aparentemente a ideia dele fazer tarefas para a fera em troca do Wirt. E aí prestem atenção nessa conversa quando o Greg vai com a fera. Essa diz: "Venha, Gregório, temos muito o que fazer." Greg então pergunta: "E depois você vai mostrar o caminho de volta para casa, não vai?" E aí ele responde: "É claro, nós prometemos, não foi?" Ou seja, demonstrando um pouco mais da capacidade da fera por aqui. Dessa poder influenciar no sonho do Greg, ou da Rainha das Nuvens, um ser aparentemente de sonho poder estar servindo a este, ou até mesmo de todo o sonho ter sido uma armação deste, para justamente fazer este acordo com Greg. E aí, depois disso, vemos a fera passando diversas tarefas impossíveis para ele, mas com o garoto em seu jeito bem disperso e inocente conseguindo fazê-las do seu jeito. Podendo até dar uma ideia de que esse estaria frustrando a fera que gostaria que ele perdesse a esperança logo para virar uma das suas árvores. Mas aí vamos vendo o quanto a fera foi esperta. Pois se Greg desistisse, a fera teria o Wirt como ameaça, pois este não conseguindo estaria condenando seu irmão, justamente que poderia ser um medo do Greg. Mas não desistindo e persistindo durante a nevasca em que eles estavam, o corpo do garoto perderia cada vez mais as forças, até se exaurir de vez, e consequentemente a sua mente também, assim não podendo mais resistir. No final, sendo assim uma situação de vitória ou vitória
para a fera. E é assim que funcionam seus acordos. Com a fera novamente se aproveitando da desinformação do Greg, deste ser bem ingênuo e não saber que poderia estar sendo enganado, do medo deste estar deixando seu irmão na mão, afinal ele nunca recebeu esse tipo de responsabilidade, era responsabilidade do Wirt cuidar do Greg, não o contrário, como vemos no primeiro episódio, e justamente colocar o Wirt na mão sendo uma culpa que a fera poderia usar caso o Greg desistisse, e com este acordo o Greg cumprindo tais tarefas, eles podendo voltar para casa, sendo a falsa esperança que a fera lhe deu. E conforme vamos acompanhando, vemos a sagacidade da fera. Com essa usando até mesmo a frase do Greg, tudo pode ser possível se você se dedicar contra ele, e até em diferentes momentos usando a frase, eu estou tentando ajudá-lo. E não para por aí, temos até mesmo elementos mais sutis. Um deles sendo justamente a própria música que a fera canta. Ela se chama Come Wayward Souls, ou Venham minhas almas levadas. Prestem atenção na letra. Venham minhas almas levadas, que vagam pela escuridão. Alma-luz para os perdidos e submissos. A tristeza e o medo são facilmente esquecidos quando você se entrega ao pó da terra. E é interessante que a fera canta até aqui, mas tem mais. Cresça, pequena semente. Você é chamado para as árvores. Levante-se até que suas folhas encham o céu, até que os seus suspiros encham o ar durante a noite. Levante seus poderosos galhos e louve ao fogo. Ou seja, a fera é convidativa, mas não demonstra o destino final de quem aceita o seu convite. E a fera também, ela não apenas engana por enganar, ela tem um objetivo com isso, sendo este controle sobre todos. Sim, suas enganações mantêm todos com medo dele, lhe dando assim controle pela mata. Mantém o Senhor da Mata sob seu controle por este fardo dele buscar manter sua filha viva, e agora o Greg também sob seu controle, por este acreditar que se dedicando nas tarefas, vai acabar conseguindo voltar para casa com seu irmão. E com tudo isso apenas garantindo seguramente o futuro destes como suas árvores. E aí temos finalmente o grande confronto de Wirt com a fera, em que a princípio vemos essa simplesmente buscando seu lampião de volta, mas quando Wirt se recusa a entregar, buscando tirar o Greg de lá, a fera volta a usar de todos os seus elementos que vimos antes. De toda a desinformação que os garotos têm a respeito dele, do medo do Wirt de perder o Greg, e aí finalmente dando uma falsa esperança, fazendo um acordo com ele. Este de colocar a alma do Greg no lampião para o Wirt cuidar e manter acesa. Lembrando que junto disso, assim como com o Senhor da Mata, a culpa vem junto como um brinde. De sempre que o Wirt quiser desistir disso, a fera poderá usar a culpa deste estar desistindo do seu irmão. E nisso o Wirt está pronto para aceitar, basicamente seguindo como o Senhor da Mata, mas aí um ponto quase hilário, o Wirt percebe, espera, isso não é uma boa ideia. Com a fera até tentando reforçar tudo, repetindo seu clássico eu estou tentando ajudar, e é aí que o Wirt finalmente entende. A alma do lampião, que precisa ser mantida viva, é a da própria fera. E nesse momento vemos que a fera literalmente se desestabiliza, pois Wirt venceu um dos 4 elementos que ela usa, e talvez o mais importante, a desinformação. Ele agora sabe a verdade essencial da fera, e o Senhor da Mata também. E nisso agora a fera volta a usar o medo, mas dessa vez de um jeito que até então nunca ouvimos usar por si próprio, mas apenas deixando a desinformação fazer isso, a fera ameaça o Wirt. Mas este, com coragem, peita ela,
ameaçando apagar o lampião, assim, assustando-a. E é aí que a fera percebeu que o Wirt não a escutaria mais. Afinal, ele já tinha um verdadeiro entendimento, teve coragem, estava cumprindo sua responsabilidade e tinha renovado a sua esperança de voltar para casa. Ele havia vencido esses 4 elementos que a fera usa para enganar. Mas o Senhor da Mata, esse já a servia há tanto tempo, já tinha se afundado tanto nisso, aceitado essa falsa esperança, que ainda não conseguia seguir tão facilmente. E nisso a fera continua buscando atingi-lo, mas agora com uma diferença. A fera estava desesperada. Desesperada em garantir o seu controle. Pois no final das contas, este ser que traz tanto temor a todos no desconhecido, acaba também sendo movido pelo medo. Medo de perder o controle, medo de perder o que o alimenta, medo de perder sua alma. Mas a diferença é que a fera, ela entende o desconhecido e entende o quanto a esperança é o que move as almas presentes aí a seguir em frente e como é fácil essa acabar sendo perdida e assim, consequentemente, essas almas em si. E não apenas isso, como também entende como usar o desconhecido ao seu favor, sendo necessário apenas paciência e as palavras certas para terminar de apagar a luz de qualquer esperança, e assim com essas almas ou sucumbindo à escuridão da floresta, se tornando parte desta, ou com a única luz restante os guiando, sendo o fogo que queima no lampião. E com isso a gente podendo ver que por mais que a fera possa não ser tão poderosa e grandiosa quanto aparenta, o quanto ela ainda consegue ser um dos maiores perigos do desconhecido. E é isso. Espero que tenham gostado. Falem o que acharam, coloquem também suas teorias sobre a fera. Não esqueça de avaliar, se inscrevam no canal para novidades, curtam a nossa página do Facebook, tá na descrição. E até a próxima. Eu sou o John Juiz das Eras, e aloha!